Quero saudar a toda a igreja que está aqui presente neste templo hoje, com a graça e a paz do Senhor Jesus. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. E vamos ler o que eu sei que já foi lido hoje, mas eu disse que ia tomar a lição hoje. A partir do versículo 10, está escrito: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais firmes, pois, cingindo-vos com a verdade, revestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Os irmãos podem sentar. Como nós temos visto e vimos ainda ontem à noite, existe o diabo, ele não é uma lenda. Porque o grande problema, quando nós entramos no assunto batalha espiritual, é que vem os sabichões e dizem: aquela mulher só fala em demônio. Não. A Bíblia está cheia de ensinos sobre esse reino das trevas. E querem negar a existência daquilo que existe. Infelizmente, nós temos que aprender isso aqui também. Toda a Escritura é pronta para o nosso ensino. E Jesus Cristo diz: errais por não conhecer a Escritura. Nós temos que conhecer tudo. Uma das atitudes dos filhos de Deus que agrada muito ao império das trevas é ignorarmos a existência desse adversário. Não tenho nada a ver com o diabo, não quero saber de demônios, não gosto de ouvir falar, não quero saber deles, eu só quero o meu Jesus, eu só quero a palavra de Deus, e a palavra de Deus ensina sobre demônios, e Jesus Cristo ensina sobre demônios, e os apóstolos ensinam, e a Bíblia toda, desde Gênesis, quem provocou a queda foi Satanás. Primeiro, ele provoca a queda dos anjos e dele mesmo. E depois, ele vem lá no Éden para provocar a queda do homem. Quem vem para nos levantar e para desfazer as obras dele é Jesus. A Bíblia diz: por isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E ele destruiu, e nós precisamos saber. Falamos de dois inimigos, a carne e o mundo. Mas dissemos um adversário é Satanás. Ele joga num campo oposto para nos derrotar. Se nós deixarmos, nós vamos lá. A melhor maneira de nós mantermos o diabo fora não é acreditando que ele não existe, não. É se nós mantemos Cristo dentro. Porque, como dissemos ontem, o inimigo não teme as ovelhas, ele teme o pastor.
Você vê se o leão vem, quem é que vai lutar contra o leão? Não são as ovelhas, é o pastor. Lembra de Davi, que tomou a ovelha do urso, do leão? Foi Davi. Então, se nós nos mantivermos em Cristo, então nós estamos mais fortalecidos. Por isso a Bíblia diz: portanto, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Em outras palavras, não seja fortalecido no seu dinheiro, na sua beleza, nos seus diplomas, no seu bom nome e no poder que isso tudo lhe traz. Não, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Todos nós. E agora eu nem estou falando dos outros, eu estou falando de nós, filhos de Deus. Em algum momento, nós vamos ter que enfrentar opressão satânica. Porque, lógico, eu quero que o presidente dos Estados Unidos manda o filhinho dele, eu estou falando de um presidente que tem filhinho, para lá, para o Afeganistão, ou então, assim, para o meio dos homens da Al-Qaeda. Que tal? Vai ter problema. Nós somos filhos de Deus. Aqui no mundo, no império das trevas, a Bíblia diz: nós sabemos que somos de Deus, mas este mundo inteirinho jaz no maligno. Meus queridos, isto é um mundo caído. E cada vez ele vai caindo mais, porque tudo o que não tem por base a justiça, a verdade e a integridade vai cair. Portanto, o mundo não vai melhorar. Nós é que vamos crescendo em Cristo, nós é que vamos sendo santificados, nós é que vamos saindo daqui. Mas o mundo não. Em vários graus, mas nós temos a vitória. E nós temos que requerer, pela fé, o tempo todo, o emprego da vitória de Jesus Cristo sobre o maligno. Jesus libertou endemoniados. A pessoa, quando está endemoniada, ela não age na mente dela, porque o campo de batalha do nosso adversário é a mente humana. Quando nós vemos tantas coisas que Jesus fez, um dos milagres que mais ele repetiu foi a cura aos cegos. É uma necessidade que Jesus Cristo tinha de trazer luz na escuridão do cego. Tem um corinho que os negros americanos cantam muito, e meus parentes também, daquele cego de Jericó, aquele cego no caminho de Jericó. Então, uma das coisas que eles dizem é que Jesus trouxe o sol na meia-noite de Bartimeu. Eu acho linda essa figura. De uma hora a outra, nasce o sol à meia-noite, e a pessoa sai da escuridão e começa a ver. Nós vamos ver aqui que existem 3 níveis na nossa luta contra o império das trevas. Primeira, nós temos 3. Nós temos a obsessão demoníaca, temos a opressão demoníaca e temos a possessão demoníaca. Faço um parêntese aqui para chamar a atenção dos irmãos que não confundam com depressão. Porque tem muitas pessoas que confundem depressão com os níveis de luta contra Satanás. Depressão é doença, meus irmãos, como já falamos ontem. Depressão é doença. Seja ela uma depressão psíquica, seja ela uma depressão
biológica, por assim dizer. O nome não é esse, mas é o que vem agora. Aquele que vem por causa da falência da doença de um dos órgãos do corpo, não é? Não, é orgânica. É um acúmulo de lixo no organismo, aumenta aquelas taxas não é colesterol, não, que eu quero dizer, a ureia, creatinina, ácido úrico, porque os rins não estão funcionando bem, e aí o sangue começa a pesar, e a pessoa começa a pesar, porque depressão é sempre resultado de acúmulo. Mas, quando não é orgânica, ela, então, é psíquica. É o acúmulo de lixo na nossa alma. Isso é doença. Agora, obsessão, opressão e possessão são demoníacos. Então, nós vamos ver, primeiro, a obsessão. Estar obcecado é estar com pensamento fixo em alguma coisa. Quando a pessoa está no nível de obsessão demoníaca, é uma preocupação incontrolável com as forças ocultas. A pessoa põe a sua mente num ocultismo generalizado. Ela só pensa em forças ocultas, o que pode acontecer. A pessoa se apaixona por adivinhações. A pessoa se apaixona por horóscopo. Ela quer saber os mistérios ocultos. Ela se interessa por isso. Nós, na nossa carnalidade, nós podemos ter uma tendência muito forte ao ocultismo, e essa tendência da carne para as coisas ocultas, a Bíblia chama de feitiçaria. Às vezes nós pensamos que feiticeiro é só uma pessoa que fica lá mexendo sua macumbinha. Não, a nossa mente pode ser feiticeira. Ela pode estar incumbida das forças ocultas. E isso não agrada a Deus. Existe muita pessoa dentro da igreja que está com a mente no ocultismo. Ela está querendo sempre saber uma profetada. E aparece quem dê. Aparece os donos do eis-que. Não é? E se a pessoa está dentro da igreja, e ela está convertida, é filha de Deus, mas ela encontra, porque na casa da irmã tal, tem uma reuniãozinha, e chega lá, tem uma irmãzinha, não sei porque é sempre irmã, né? Uma irmãzinha que faz, e que ela diz, a pessoa vai lá. A pessoa vai lá. Não é? E ela começa a gostar. Começa a gostar. Eu digo para vocês, eu fui tão fundo no ocultismo. Eu estudei esse negócio. Eu estudei. Eu fui ler Pitigrilli, fui ver Pietro Baldi, eu fui ler os clássicos e os kings de Confúcio, eu fui com tudo. Quando eu cheguei no Iraque, a minha primeira visita foi ao Garrouá. O Garrouá é um lugar onde vai para adivinhar o futuro. Chega lá, Garrouá em árabe é café. Eles põem um pouquinho de café numa xicrinha, só um pouquinho, e você bebe e fica sentado. Depois, o homem vai, vira aquilo e lê o seu futuro ali, na xicrinha de café. Sabe o que eles dizem? Não, a pessoa que faz isso é cristão. Lá entre os muçulmanos, quem faz isso é cristão. Vê se uma pessoa dessa é cristã. Mas eu tive que aguentar isso na tampa. Quem manda aí? Não é? Porque minha mente estava interessada. Eu queria saber o que ia acontecer. Por quê? Eu dizia, meu futuro está nas mãos de Deus. Estava nada. Porque se estivesse nas mãos de Deus, eu não precisava me preocupar. Agora eu não quero saber o que vai acontecer daqui a pouco. Eu sei em que mãos está o meu futuro. Mas isso, eu tinha uma mente voltada para o ocultismo. Eu queria, porque queria saber as coisas que iam acontecer. Eu dou graças a Deus que, pelo seu Espírito Santo agido em mim, foi operando,
me libertou dessa paixão por adivinhação. Porque eu queria saber, sim. E como eu hoje estou com essa idade, já passei por isso, eu sei que tem muita gente que não chegou na minha idade e que está com os mesmos desejos. Não é? Então, por isso eu estou dizendo, mas tem pessoas que ficam obcecadas. Nós devemos ter cuidado com essa curiosidade sobre ocultismo. Uma vez, eu sempre conto esse exemplo, uma senhora me convidou para almoçar, mulher muito querida. Ela tinha vindo, entregue o coração a Jesus. Sabe aquela paixão por Jesus, aquele amor lindo, aquele interesse pelas coisas de Deus, que ela nunca tinha ouvido, ela nunca tinha participado. Ela veio por um grupo que ela foi a um jantar que ofereceram, ela foi convidada, lá ela ouviu a palavra de Deus, o Espírito Santo tocou no coração dela, ela se rendeu para Jesus Cristo levou o pai carimbou aquela irmã com o Espírito Santo, aquela irmã nasce, ela tem um novo nascimento, um encontro com Deus fabuloso, e aí ela estava. Mas ela também ouviu falar muito de demônios. Quando eu cheguei nessa cidade, ela foi com tudo, irmã, porque eu quero que a senhora vá almoçar lá em casa, tudo bem. Eu gosto de comer, eu fui. Não é, Cleomir? Aí eu fui lá. Só que ela disse, irmã, posso pegar a senhora aí? Meio-dia. Eu disse, tudo bem. Quando foi 10 para meio-dia, ela tocou. Irmã, a senhora me perdoa. Posso pegar a senhora? 12:30. Tudo bem, filha, eu estou pronto, esperando. 12:30, ela ligou, irmã, vou chegar daqui a 20 minutos. Chegou lá, coitada. Irmão, quero que a senhora me perdoe. Me perdoe porque eu lhe... Aquela mulher era de uma sinceridade, sabe, aquele coração aberto, aquela crente, filha de Deus, nova, linda, linda. Ela devia ter uns 50 anos, mas era novinha em folha. E, irmã, a senhora não sabe. Satanás sabia que a senhora ia almoçar lá em casa. Eu disse, você convidou. Você convidou. Não, irmã, é que ele sabe todas as coisas. Eu disse, Onisciente é Deus, não é Satanás. Irmã, eu sou a melhor pessoa para fazer um arroz. Ninguém faz um arroz melhor do que eu. Mas hoje eu fiz o primeiro arroz, grudou. Eu fiz o segundo arroz, grudou. Mandei a menina fazer um arroz agora. Porque ele sabe que a senhora vai. Então o arroz teve que ficar grudado. Eu disse, não foi o diabo, não. Foi algum anjo que Deus mandou lá. Porque sabe que eu gosto de arroz papa. Agora você pensa, se Satanás está interessado, me dá o arroz que eu como ou não. Ele está interessado aqui do primeiro grão de arroz, eu caia dura. Ou que eu não tenha nenhum grão de arroz para comer. Agora, você pense que aquela moça estava com a mente totalmente embriagada, inebriada por demônios. Obsessão. A mente está obcecada. A pessoa fica inebriada. Tudo o que acontece, ela atribui a demônios. O pneu do carro furou. Foi algum demônio que veio aqui e furou o pneu do carro. O filho não passou no vestibular, foi o diabo. O marido adulterou, foi o diabo. Uma senhora me disse, irmã, precisa orar comigo. Meu marido está cheio de pombagira, porque ele está adulterando o tempo todo. Eu disse, minha filha, seu marido pode ter o pombal todinho, mas ele é adúltero. E você abra seu olho, porque ele é adúltero. Pombal todinho pode vir ali, mas ele é adulto, não tem nada a ver com pombas. Que isso? Então, se está bom, tudo bem. Se não está, foi o diabo. Então é muito bom, joga a culpa. Tem uma história que diz que o diácono foi lá na porta, tinha 2 demônios sentados na porta da igreja. Vocês estão fazendo aqui na hora do culto?
Ainda mais chorando. Por que vocês estão chorando? Esses crentes aí, tudo que não presta, eles botam culpa na gente. Por quê? Isso significa mentes completamente obcecadas por demônios. Toda a ação é de demônios. Não param de pensar em demônios. E eu ouvi alguém dizer assim, e você também só está falando de demônio. Vou acabar agora. Tem o outro nível, é a opressão. É a opressão demoníaca. A opressão é diferente da possessão, da obsessão. Qualquer um de nós, como você viu essa mulher, filha de Deus, ela tinha uma obsessão. Mas também pode ter uma opressão. Ficar oprimido significa ficar amarrado, preso, sem forças para arrebentar as amarras. Você imagina uma bola dessas de aniversário que você sopra. E você sopra para poder enfeitar o lugar. Principalmente festa de criança, tem muitas bolas. Festa de adulto é mais difícil se encontrar bolas coloridas enfeitando, mas de criança sempre tem. Você enche uma bola, enche. Quando ela está bem cheinha, você amarra a boca. Se você não amarrar e soltar, ela sai louca. Por quê? Porque o ar, você está desoprimindo. Você está tirando o ar dela, mas você tirou de uma vez. Então, quando a pessoa está oprimida por demônios, ela está presa, ela está cheia. E a opressão, ela não permite que você raciocine. Como que isso acontece? Pensa numa criança que foi oferecida desde o ventre. Ela nasce, ela é apresentada na igreja. Os pais levam essa criança que vai frequentar a escola dominical. Ela frequenta a escola dominical, ela aprende todas as coisas. E é uma criança maravilhosa. Lá, mas ela estuda e ela ouve professores e ela lê os livros que a escola manda e ela, então, agora tem a sua própria música, que ela ouve porque os colegas dizem quais são as músicas que estão se ouvindo agora. E ela começa a usar as coisas da moda, porque senão ela fica diferente muito dos outros. E ela tem vergonha de ser tão diferente dos outros. Porque os colegas chegam na escola comentando tudo o que aconteceu na novela, no cinema, e nos filmes que eles ouvem, nas músicas, nos grupos de rock que eles ouvem, grupos de funk. Eles sabem o nome dos funkeiros, eles sabem o nome dos blogueiros, eles sabem tudo, os coleguinhas na turma. E comentam com o professor e sabem, ele está por fora. Se sente o quê? Se sente jurássico. E começa a ser motivo de crítica e de risos das outras crianças. Aquela criança começa a se sentir envergonhada da família que tem. E ele começa a sentir, muitas vezes, raiva de ir na igreja. Então, ele começa a querer ser igual aos outros. Isso que vai acontecer. Ele começa a ter um comportamento. Lá, 12, 13, 14 anos, não sei. Que ele começa a fechar o quarto dele. E lá no quarto dele, não quer que ninguém entre. Ele começa a ficar uma criança calada. Ele começa a perder a alegria. Já não é mais aquela criança expansiva, que ria, que pulava dentro de casa. Ele começa a sentir tristeza de entrar em casa, uma casa tão jurássica, onde não tem as coisas que tem na casa dos amigos dele. Essa história desse tal de sleepover. Abra o olho com isso. Eu tenho falado
tanto com meu filho e com minha nora sobre isso. Abra o olho com isso, que se fosse bom, o povo lá no mundo não estava fazendo. Deus lhe deu uma casa, Deus lhe deu filhos, Deus lhe deu tudo, porque seus filhos têm que estar indo dormir na casa dos outros, porque foi convidado para dormir. Ah, meu irmão, ninguém vai convidar quem está lá na rua. Abra o olho, porque filho não diz a você o que se passa agora. Daqui a anos, ele vai estar dizendo o que aconteceu. Tenho uma amiga, uma pessoa maravilhosa, e eu vi quando ela deu o testemunho dela na frente dos pais. O quanto ela sofreu abuso sexual dentro de casa, na casa dos pais dela, abusada por um parente. Os pais vieram saber agora, porque ela calou. Criança cala. Então, abra o olho com isso. Preste atenção no que você está fazendo. Porque esses filhos, Deus vai requerer de você. Porque Ele trouxe esses filhos no mundo para você criar para eles. Essa criança vai ficando taciturna. Você fala com ela, ela começa a responder por monossílabos. E se você quer que ela fale, ela levanta a voz. Porque ela não quer falar com você. Qual é o assunto que ela pode ter com você? No início, ela ainda vai à igreja de má vontade. Daqui a pouco, nem de má vontade. Ela não lê mais a Bíblia. Ela fica com raiva quando senta na mesa, porque tem que orar. Não quer. Existe alguma coisa que está acontecendo naquela alma e você não sabe o que é. Mas a criança também não sabe o que é. Só existe uma revolta dela não ser igual aos outros. Só isso. Ela está sendo oprimida. Ela está ficando com o ar emocional dela muito pesado. Ela que era aquele adolescente que beijava os pais na hora de sair, agora diz assim, fui. E os pais dizem, ficou adolescente. O quê? E a coisa vai piorando. Normalmente o quarto dele vira uma favelinha. E você não pode arrumar porque diz é adolescente. E por isso tem que ficar porco. Abre o olho. Porque uma opressão pode já estar instalada. E a opressão, como aquele ar que você põe no balão, todos os dias incha mais um pouco o balão. Daqui a pouco, ele não come mais na mesa. Faz o prato e leva para o quarto, para a favelinha dele. Não quer mais sentar com a família à mesa. Não quer mais. O que é isso? Que vai tirando, vai roubando a alegria, o prazer, a satisfação de estar em família, a alegria de comungar com os irmãos na adoração na igreja. E você diz que isso é de adolescente? Ah, não é não, meu irmão. Mas não é. Porque de uma hora para outra só se alegra no funk, nas coisas que não prestam. Você tem noção das músicas que estão se cantando agora? Outro dia eu estava num lugar e eu ouvi duas frases. E eu tenho uma memória que agarra tudo o que presta e o que não presta. Eu ouvi duas frases cantadas. Eu fiquei horrorizada porque eu não tinha coragem de dizer aquilo, nem se eu estivesse sozinha no banheiro. E eu não sei como é que se propala aquilo e aplaude. E diz que aquela pessoa é um sucesso fora do comum. As pessoas estão se deleitando no lixo. Pois, cuidado com esse filho que está assim. Porque ele está com uma opressão satânica.
satânica. Aí, quando você não aguenta mais, você leva para o psicólogo. O psicólogo, ele é um cientista da psique, porque ele cuida dos fenômenos psíquicos, e fenômenos psíquicos são fenômenos que se passam na nossa psique, na nossa alma. Mas se seu filho está com uma opressão demoníaca, o que o psicólogo faz com o demônio? Nada. Porque demônio está numa outra área. Aqui tem pneuma, que é o espírito, abaixo tem psique, que é a alma, e abaixo tem soma, que é o corpo. A opressão está na área da psique, acima da psique, a opressão está na área pneuma, que é a área espiritual. O psicólogo lida com a psique e não com pneuma. O psicólogo vai fazer o melhor que puder. Ele vai se esforçar, vai se interessar, ele vai sofrer, mas a opressão ele não vai tirar. Dá uma melhorada, porque quem tem alguma coisa, demônios na alma, também tem outras coisas. Então, o psicólogo vai tirar tudo que pode, mas a opressão não vai poder. Eu digo para vocês, eu prefiro 1000 vezes lidar com 50 possessos de demônio do que com um oprimido. Porque a opressão você não diz assim, sai e acabou. Não. Lembra daquela bola que eu dei o exemplo? Que se você enche, depois solta, ela fica doidinha. Como que você faz para tirar o ar de um balão? Você abre assim a boquinha e fica devagar. Ele sai assoviando e vai devagar. Então é assim mesmo. Como é que você vai fazer com um filho, um amigo, uma pessoa que está desse jeito? Você vai tirar primeiro o lixo do quarto dele, as revistas imorais. Você vai tirar do celular dele toda a direção que ele tem para esse mundo de ocultismo, porque muitos estão nessa área de ocultismo sem saber que estão. Essa manhã, vocês lembram daquela revistinha que a gente lia? Mônica, tão bonitinho. Cebolinha, aquela turminha boa. Todos nós lemos. É tão bom. Qual é o melhor modo para você introduzir hoje na cabeça de uma criança uma tendência ruim, um ensinamento ruim? Você manda o Cebolinha falar. Você manda a Mônica dizer. O Cebolinha dá uma lição maravilhosa de espiritismo, todo mundo vai aceitar. A criança vai aceitar. Eu nunca diria para um neto meu não ler Cebolinha, porque Cebolinha é uma benção, Cebolinha é uma maravilha. Porque eu lia o Cebolinha. E sempre foi bom. Só que agora o ensino vem através da boca de Cebolinha, através da boca de Mônica. Mônica, que só batia nos amigos, agora ela também ensina. Ela virou a mãezona para ensinar o que não presta. Então, você vê quantas coisas os seus filhos estão recebendo. Você não pode selecionar tudo. Porque eles, na escola, eles ouvem coisas que vão ficar. Seus filhos passam mais tempo longe de você do que com você. Então, essas coisas vão enchendo e seu filho pensa. Ele é inteligente. Ele chega à conclusão. Ele soma 2 mais 2 e sabe que não são 22, são 4. Porque ele é inteligente. Então, aquele acervo de informações vão borbulhando, porque o que ele está aprendendo da rua não combina com o que ele aprende em casa. E ele admira os pais, e ele ama os pais, e de uma hora para outra ele não sabe como lidar com essas duas coisas, como selecionar. Uma opressão começa a chegar. Por que é que eu digo que não é uma possessão?
Não é uma possessão, porque o lugar no coração dele está ocupado. Quem se assenta lá é o Deus Todo-Poderoso. Mas a opressão, e começa. O que vai fazer? Eu me lembro de uma vez, eram mais ou menos umas 2h da manhã, quando o telefone tocou lá em casa. Quando eu recebi a notícia da morte do meu marido, eu estava em Singapura. E como eu moro longe dos meus outros familiares, eu recebo um telefonema, pode ser tudo velho, eu sou caçula. Então, tocou um telefone de madrugada, já morreu mais um. Então, tocou o telefone de madrugada lá em casa, eu levando depressa, alô. E quantas vezes é gente? Irmã, me ajude, que meu marido não chegou até agora. Minha filha, eu preciso dormir, mas o que é que eu vou fazer? A pessoa está sofrendo, lembrou de mim. Então, eu levantei para atender. Era frio no Rio de Janeiro. Tá? Era assim, mais ou menos o mês de julho. E, para nós, 20 graus é inverno puro. Então, fui atender. Irmã, pelo amor de Deus, me ajude. Quem é? É que nós estamos aqui, um grupo de jovens. Nós estamos aqui, desde 3h da tarde, para expulsar um demônio. 2h da manhã. Aquele povo sofrendo, e o demônio não vai embora. Eu disse, meu irmão, o que você quer que eu faça? O que a gente faz? Eu disse, você liga daqui mais uns 10 minutos que eu vou orar. Mas a mim, no meu coração, o desejo é que eles dormissem e esquecessem o meu número. Mas eu orei. Encostei no sofá. Depois o menino ligou de novo. 10 minutos. Eu peguei e disse, meu filho, você já experimentou expulsar em nome de Jesus? Já, irmã, a gente está expulsando em nome de Jesus desde a tarde. Mas ele não vai embora, não. Eu peguei esse meu filho. Esse menino daí é crente. Irmã, ele é crente. O pai dele é presbítero. Eu disse, por que o pai dele não expulsa? O pai dele disse que não quer se meter nisso. Eu disse, tudo bem. Sai daí e vou embora para casa. Esse menino não tem demônio. O demônio não foi embora até agora porque ele não está aí. Ele tem uma opressão altíssima. O menino brilhava os dentes assim, queria morder todo mundo. Não era possessão, era uma opressão. E o pai não se metia, porque cada vez que o pai chegava perto, ele tinha medo que o demônio falasse o que ele andava fazendo. Ele tinha medo do acusador, então preferia deixar o filho. Ele não está possesso, ele está oprimido. Depende do nível da opressão, a pessoa age como se fosse possesso. Mas não adianta expulsar, porque não tem demônio para sair dali. O que tem é uma alta opressão, precisando que a pessoa seja liberta do ambiente que está, das pessoas que infligiam mal, a má informação, e que ele vá se libertando pouco a pouco da música que ouve, passando a ouvir música que preste. Da leitura que estava lendo, passando a ler o que preste. Das informações que recebia e das diversões que estavam fazendo. E pouco a pouco, com oração, muito louvor e muito palavra, aquele ar apodrecido que enchia a alma dele vai saindo. E o comportamento dele vai mudando. Porque a opressão foi saindo. Porque é uma opressão que vem de fora para dentro e vai apertando, 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 comprimindo. Tem a possessão demoníaca. Agora eu quero falar com vocês sobre a possessão. Já vimos a obsessão, já vimos a opressão, agora vamos ver a obsessão. Desculpe, a possessão. A possessão
demoníaca ocorre quando demônios ocupam o centro da alma de uma pessoa. Por exemplo, aqui está um trono. Preste atenção. Primeiro, vamos ver sobre reino. Lá em Hebreus 12, no versículo 28, diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos, pois, a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. E no versículo 29, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Reino. Já vimos ontem sobre reino, quando Jesus diz: não virá o reino de Deus com visível aparência. Nem podereis dizer, aqui está o reino de Deus, ou lá está ele, porque o reino de Deus está dentro de vós. Jesus Cristo, quando diz para seus discípulos: se queres ser meu discípulo, nega-te a ti mesmo. Toma a tua cruz e segue-me. O reino de Deus é um reino espiritual, porque o monarca é o Espírito. Todo reino tem um monarca, que é o rei, e esse monarca se assenta no trono. No reino só existe um trono, e ali se assenta o monarca. Todas as vezes que o monarca ocupa o reino, outro monarca não pode se assentar ali. Única coisa que nós fazemos, o mundo faz, quando não está satisfeito com o monarca, ou se mata o monarca, o trono fica vazio, ou se depõe o monarca por uma revolução. Também isso nós estamos acostumados a ver. Mas quantos reinos nós já vimos na terra que passaram? Os assírios, os caldeus, babilônios, mesopotâmios, reino da Pérsia, reino greco-romano, Império Romano, egípcios e russos e franceses, tudo mais, todos foram depostos. Mas nós temos um reino cujo monarca nunca vai passar, nunca vai morrer, nunca será deposto, porque ele é o Senhor dos céus e da terra. Então, o que Jesus Cristo diz é que se você quer ser discípulo dele, você se nega a si mesmo. Você sai do trono do seu ego. Você destroniza o seu ego, que está lá no centro, e passa a ser servo de Deus. Você chama Deus para ocupar o trono. Então, Deus só vem no seu coração quando é para ser entronizado. Ele é entronizado porque voluntariamente você fez isso, e você passa a ser servo aonde você mandava. Então, agora o trono está ocupado. O seu trono, o meu trono. Tem aí dentro de você o Espírito de Deus entronizado. Eu quero ver qual é o demônio que vai possuir isso aqui. Eu quero ver. Não tem para ninguém. O trono da sua vida, meu irmão, da minha vida, está ocupado. Mas, irmã, eu tenho tantos maus pensamentos, eu também tenho, meu irmão. Eu tenho muitos maus desejos, eu também. Nós somos pecadores. Precisa saber disso. Não tem nenhum santo. Nós somos chamados de santo porque somos separados. Mas nós estamos no caminho de santificação. Por isso é que João diz: filhinhos, não pequeis, mas, se pecares, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, o trono na vida do crente está ocupado.
Não existe lugar para possessão demoníaca. Vira um homem e diz para mim: eu já expulsei, foi muito demônio de pastor. Eu disse: eu não estou falando de pastor, estou falando de filho de Deus. Quem diz que todo aquele que se diz pastor é filho de Deus? Quem diz que todo aquele que diz que é crente se entregou a Jesus Cristo? É preciso que você se entregue primeiro. A Bíblia diz: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Quando a pessoa tem prazer no pecado, é o primeiro sintoma de que ela não é filho de Deus. Quer que, antes que você saia daqui com dúvida, eu vou dizer uma coisa. Sabe, no tempo que você vivia lá no mundão, você não queria saber de Jesus nem de nada? Eita! Você tinha uma vida devassa. Deus me defenda. Você ia lá, passava sua mulher para trás, chegava em casa, enganava, mentia, dava um jeito, pá. Aí no outro dia você dizia: mas eu sou bom. Eu sou um caba. Como é a palavra? Esperto. Eu sou muito esperto. Eu enganei a mulher bacana, ela já acreditou, está tudo bem, eu sou joia. Aí você daqui a pouco fazia a mesma coisa, inventava outra mentira, e você se sentiu o caba mais legal do mundo, porque você mentiu e a sua mulher acreditou na sua mentira. Você traiu, mas você não sentiu uma dor no coração. Lá, um belo dia você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Você creu. Você se rendeu a Jesus Cristo. Jesus Cristo lhe levou ao Pai. Eis aqui, ó Pai, e o Filho que me deste. E o Pai lhe carimba com o Espírito Santo. Ele sela você. Você é meu. O símbolo de propriedade. Ele lhe dá o seu Espírito e ele é entronizado na sua vida. Aí, você um dia vai passando lá na rua. Aí você vê aquela mesma garota que você caiu. Aí ele chama. Aí você vai com medo que ela diga que você ficou prejudicado. E mudou tanto que você vai, janta, gasta o dinheiro que devia gastar com sua mulher, mas não tem alegria. Por quê, hein? Porque lá dentro tem um espírito que está dizendo: ei, você tem dono. Você tem dono. Você não é mais o mesmo. A coisa fica difícil. A coisa fica difícil. Você sai correndo. Você não fica feliz. Se você cair no pecado, o peso é tão grande, dói tanto. Mas por que antes você se achava o máximo? Não havia a presença do Espírito na sua vida. Hoje, o pecado não lhe traz alegria. Não traz. Porque você tem a marca, você tem o carimbo, você é filho de Deus. Tem um momento na vida de Santo Agostinho que ele conta que ele andava lá com as prostitutas e tudo mais. Depois da conversão dele, foi lá um belo dia, ele estava passando no mesmo lugar com os discípulos seus. Aí aparece uma daquelas velhas amantes. Ei, Agostinho. Ele olhou para ela. Sou eu, a fulana. Ele disse: mas eu não sou mais aquele. Pronto. Quer dizer, você ainda é você, mas eu não sou mais aquele. A gente muda pela presença do Espírito Santo. Então, o crente, o Filho de Deus, ele pode passar pelo nível da obsessão demoníaca e da opressão demoníaca, mas a possessão não é para o Filho de Deus, porque para haver possessão é necessário que demônios se acumulem, ou mesmo um ou muitos, como foi o caso do Gadareno, no mesmo lugar.
essa possessão, ela pode ser voluntária e ela pode ser involuntária. Uma possessão voluntária é quando a pessoa vai num lugar onde se lida com demônios e ela faz um pacto. Ela leva oferta, ela paga, ela compra animais, ela faz tudo e voluntariamente ela se rende, ela se entrega. Então, aquele trono ali está pronto para demônios, voluntariamente. Mas existe a possessão involuntária. E sobre isso eu queria que você abrisse, vamos abrir um pouquinho a Bíblia, né? Porque não dá para falar tudo, senão a gente não sai daqui. Vamos a Marcos, Evangelho de Jesus, segundo Marcos, no capítulo 9, tem um momento em que nós aprendemos sobre possessão involuntária. No versículo não está aqui, no versículo, eu vou no versículo 15, para nós lermos e pegarmos o contexto. Isso foi no versículo 15. Marcos 9, 15. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas, que é o que é que discutias com eles? Queria saber o que é que os escribas estavam discutindo com seus discípulos. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. Preste atenção, vou parar aqui para explicar uma coisa. Ouça o que eu vou lhe dizer. Um dos 4 milagres messiânicos requeridos pela seita dos fariseus é que só o Messias, quando viesse, expulsaria um demônio surdo. Sabe por quê? Quando os fariseus iam expulsar demônios, eles perguntavam para o endemoniado: como é teu nome? O endemoniado dizia: tico-tico. E ele dizia para o demônio: tico-tico, eu te mando embora. Eles tinham que chamar o demônio pelo nome. Só que demônio de surdo e mudo, como é que era? Ele era surdo, não ouvia a pergunta do fariseu. Ele era mudo, não podia dizer. Então, um demônio dessa categoria, só o Messias quando viesse. Então, esse seria um dos 4 milagres messiânicos. Cura de um leproso, expulsão de um demônio surdo e mudo, cura de um cego de nascença e ressurreição de um morto depois do 4º dia, depois do 3º dia. Então, aqui você está vendo um quadro específico. Então, versículo 17. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelisse, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, só de ver, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino. Jesus Cristo não vai perguntar ao menino. Jesus Cristo não vai falar com o diabo. Ele vai falar com o homem. A
quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. Desde a infância. Esse menino era possesso desde a infância. Isso significa uma possessão involuntária, porque este menino não foi a canto nenhum fazer pacto com demônios. Então, ele recebeu isso aí, porque ele não tinha a promessa no coração. Quando que esta promessa chega? O seu filho, quando você levou ele, que ele nasceu. Você orou, o pastor orou, ele está debaixo da sua fé. Quando ele completa 7 anos de idade, é preciso que você prepare para ele confessar a Jesus, para que ele creia e receba Jesus como seu Senhor. Até essa idade, que ele não pode assumir, ele está debaixo da sua proteção espiritual, do seu amparo. Então, este menino não foi fazer pacto com o demônio, mas a alma dele estava vazia. Então, ali demônios se apoderaram, porque tinham liberdade na casa dele, com certeza. Então, existem pessoas que involuntariamente elas podem ser possessas. Elas nascem num ambiente propício a isso. Aí você diz, ai meu Deus, e eu? Você já acabou com essa história. Você já rendeu o seu coração a Jesus Cristo. Já nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo. Então, você está livre desse quadro. Foi uma possessão involuntária. Nós precisamos sempre orar pelas nossas crianças. Há pessoas que têm o filho consagrado a algum santo. Eu quero dizer que santo não é santo. A pessoa que já morreu, quem disse que ela é santa? Ah, mas operou milagres depois de morto? Ah, meu irmão. Jesus Cristo, Jesus, operou milagres enquanto estava vivo. Nos 3 dias que estava morto, não operou nenhum. E quando ressuscitou, tudo bem. Ele ressuscitou. O que foi que Elias disse a Eliseu? Pede-me o que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti. Porque depois que eu for tomado, pode pedir o que quiser, que eu não vou nem ouvir. Então, essa história de que depois de morto, fulano virou santo, acaba com a história que a Bíblia não nos ensina isso. Depois que morreu, acabou. Está numa esfera, só Deus. Então, é preciso que você sempre ore. Ore pelos seus filhos. Você não sabe quem foi que impôs a mão na cabeça dele e ofereceu a ele a santo tal, santo tal, santo tal. Ah, mas e se fizerem? Ele está guardado, que ele é meu filho. Eu oro por ele, está coberto, até a hora que o lugar for preenchido. O seu coração está preenchido, porque você se rendeu a Jesus Cristo. Então, não existe. Eu vou dizer para vocês um momento aqui. Deixa eu ver aqui. Lucas. Está no Evangelho de Lucas 6. Eu tenho uma dificuldade de estar abrindo o livro, a Bíblia. Quando nós vemos Mateus 12, 43. Eu estou em Lucas, logo que eu não vou achar. Mas Mateus 12. Aqui Jesus vai falar de uma estratégia de Satanás. Por exemplo,
Ele diz no versículo 43, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia. Olha a palavra, vazia. Varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Vamos ver o que é isso. Jesus Cristo que está falando isso aqui. Não é Edmeia, não é o pastor, isso aqui é o que Jesus disse. Eu não sei se vocês estão aqui conscientes do que aconteceu no Brasil, principalmente ano passado e ano atrasado. Vocês lembram de uma investida que teve no Complexo do Alemão? Eu estava em Brasília quando eu vi a parafernália. Foi Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Federal, Polícia Civil. Tudo. Você já pensou tanque de guerra, aviões, para poder tomar o Complexo do Alemão? Você já pensou que o complexo são 13 favelas? E vocês viram, porque saiu na mídia, o Robocop da Globo filmando, e a Polícia Federal ali com o helicóptero, tudo apontado para baixo. E os homens do bando correndo com armas na mão, e correndo, e a Polícia Federal em cima, com a arma apontada para baixo. Se eles disparam aquelas armas, eles iam matar, era muito bandido. Mas a Polícia Federal não deu um tiro sequer. E eles foram embora, e eles desceram. Eu não sei o que foi que aconteceu, mas nós sabemos que o Robocop da Globo ele só pode se aproximar um determinado espaço, porque depois eles não podem mais por causa de segurança. Mas a Polícia Federal, se desse um tiro ali, ia sair nos jornais do mundo. A polícia brasileira atira em homens, pobres homens indefesos que corriam para se livrar, porque ali todos viram santos, direitos para os humanos são só aqueles que são os humanos, porque os outros não são. Bem, tudo bem. Depois, nós vimos alguns dias a polícia cavando aquela floresta para procurar armas. E nós vimos também muitos corpos encontrados por ali. Eu não sei o que foi que aconteceu. Eu não sei quantos chamados bandidos foram mortos. Uma coisa é certa. Entre aqueles homens que... Eu não gosto de chamar bandido. Não gosto desse nome. Eu não gosto de carimbar pessoas com nomes que não glorificam a Deus e sim ao inferno. Eu tenho pena dessa gente. Nenhum ali era filho de Deus. Se alguém se converteu, clamou por Jesus enquanto corria, isso eu também não sei. Mas digamos que se morreram ali 100, pelo menos 50 não eram filhos de Deus. Eles eram possessos. Eram pessoas dominadas por Satanás, por espíritos malignos. Porque Satanás tem várias castas de demônio. Tem castas que produzem prostituição, tem outras que produzem enfermidade nos ossos, tem outras que produzem enfermidade no estômago e assim por diante. Ali eram castas que produziam derramamento de sangue, eram demônios sanguinários. Se
a polícia matou, aqueles corpos ficaram por ali, mas os espíritos não morreram. Porque ninguém mata demônio com fuzil. Na realidade, ninguém mata demônio. Nós vimos isso quando vimos que tem anjos que estão presos e anjos que estão soltos, nós vimos ontem. Eu quero perguntar para vocês uma coisa. Vocês observaram que depois de uns meses, no Rio de Janeiro, começou-se a matar policial? Era aquela questão de matarem 11 policiais. Teve um dia que mataram 11 policiais. Todos os dias era aquela quantidade de policiais mortos. Mas eles não eram mortos porque morreram, tiveram um ataque cardíaco, não. Eles eram mortos por fuzis de bandidos. Se vocês observarem que antes daquela investida, isso acontecia raramente, e de uma hora para outra foi um grande montante. Quando aconteceu aquilo, eu ia para as igrejas pregar e dizer, vamos orar pelo Rio, vamos orar pelos nossos policiais. Vamos orar pelos nossos policiais, porque eu sabia que isso ia acontecer. Foi o Espírito que falou, o Espírito não precisa me repetir o que está escrito na Bíblia. O Espírito me ensina. E eu não sou tão burra para não entender que isso ia acontecer. Lógico. Porque se aqueles espíritos saíram, os homens morreram, eles tinham que procurar uma casa. Eles vêm com vingança sobre os policiais que acabaram com a casa de antes. Então, nós percebemos essa situação no Rio. Ultimamente, tem melhorado um pouco, porque o que já mataram de policiais, e os nossos policiais não podem se mover. Porque existe um ódio em cima deles. São santos? Ninguém é santo lá. Mas, com uma arma na mão, ter que esperar o bandido atirar primeiro, é danado. É difícil. Olha o que Jesus está dizendo. O espírito imundo, ele sai, ele é expulso. Isso é, Jesus está dizendo. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra, porque ele está acostumado a habitar numa casa. Então, ele vai voltar. Você expulsa demônio de uma pessoa. Você vai ter que se virar para preencher o lugar. Porque se você não preencher o lugar, aquele demônio que foi expulso, ele vai chamar mais 7 e vem com tudo. E a situação da pessoa é pior. Vou lhe dar um exemplo que está aqui em Marcos, no capítulo 5. Eu gosto dessa escritura de Marcos, aqui no capítulo 5. Veja qual foi a atitude de Jesus. Nós precisamos aprender com Jesus. Marcos, capítulo 5. É aquela história do gadareno. Olhe a situação desse homem e o que aconteceu. Versículo 2 de Marcos 5. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro, quer dizer, o encontro de Jesus, um homem possesso de espírito imundo. Olhe o quadro desse homem. Vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele. E os grilhões despedaçados. Você sabe o que é a pessoa presa, quebrar cadeado e quebrar correntes? E a Bíblia diz aqui, ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia,
clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedra. Eu não sei o que vocês sentem. Eu sinto vontade de chorar quando eu penso nesse homem. Que dor! Esse homem fazer isso consigo mesmo. Uma pessoa normal não vive pelos sepulcros. Uma pessoa normal, ela não se fere no corpo. E a Bíblia ainda diz que ele clamava. Esse homem clamava. Clamava. Você entendeu o que eu quero dizer? Você entendeu? Alguém ouviu o clamor do gadareno e mandou socorro. E foi Deus, mandou Jesus lá. Só Deus podia ouvir o clamor de um infeliz como esse aqui. Eu não sei o que ele clamava, mas Deus ouve o clamor da nossa súplica. Deus visitou a dor daquele homem, a humilhação daquela família. Eu não sei se ele tinha mãe, mas qual é a mãe que quer ver um filho possesso desse jeito, pelos sepulcros nu? Gente, que dor que eu sinto quando eu leio isso daqui. Quando ele viu Jesus de longe, que coisa! Jesus desembarcou. De longe, a atenção daquele homem foi para Jesus. A Bíblia diz, correu e o adorou. Viu? Um homem totalmente possesso. Tem gente que não adora Jesus e nem está nessa situação. Exclamando em alta voz. O que tenho eu contigo, Jesus? Já sabia o nome. Olhe que quem está falando já não é o homem. Os demônios. Oh, o que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque quando Jesus desembarcou, ele já tinha dito, espírito imundo, sai deste homem. Porque ele veio para libertar os cativos. Espírito imundo, sai deste homem. Perguntou-lhe, qual é o teu nome? Jesus era um rabino. Né? Nós ensinamos ontem que rabi é para nós, porque rabi é meu rabino. Rabino é mestre, meu mestre. Rabino é mestre para todos, mas quando é um termo carinhoso de chamar Jesus de mestre, é dizer rabi. Né? Qual o teu nome? Ele respondeu, Legião, porque somos muitos. Legião é o meu nome. Havia um comando tão grande, um exército de demônios entronizados na alma daquele homem, para o enlouquecer, para deixar que ele chegasse àquele ponto, se arrebentando, se rasgando com pedras pelos sepulcros afora. Que coisa, que situação. Para mim, esse quadro aqui é um dos quadros piores que tem no Novo Testamento. Legião. Porque somos muitos. Você já pensou quantos demônios podem habitar na mente de uma pessoa? E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Única coisa que aquela legião de demônios queria. Fora do país, não. Por favor, não. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Porque esses demônios, eles tinham que habitar dentro de um ser vivo. Então, se Jesus queria libertar o gadareno, libertava o homem, mas não prejudicava os demônios. Manda-nos para os porcos, porque os porcos vão morrer afogados e nós continuamos por aqui. Eu vou ler mais uma vez a Escritura, que está em
em Lucas e em Pedro, porque muitas pessoas que estão aqui agora não estavam aqui ontem, porque Jesus Cristo permitiu e atendeu o pedido dos demônios. Que tem gente que pergunta, irmão, por que Jesus Cristo fez o que os demônios pediram? Ele disse que Jesus Cristo não veio aqui para pirraçar demônio. Ele veio aqui para libertar homens. Ele libertou o gadareno, ele foi lá para libertar o gadareno. Não foi para pirraçar os demônios. Não é época. Olhe o que Judas diz no versículo 6. Judas é o penúltimo livro da Bíblia, é exatamente, imediatamente antes de Apocalipse. Olha o que ele diz. No versículo 6, ele diz: e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele os tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então, quando um demônio sai da sua morada, sai da sua região, do seu país, ele não pode atravessar a fronteira. Demônio parece que não tem passaporte. Ele não pode ser levado. Nós vimos ontem na escritura de Daniel que quando sai o principado da Pérsia, vem o da Grécia. Quer dizer, os demônios que servem na Pérsia não são os mesmos que servem na Grécia. Está lá em Daniel capítulo 10. Agora, esses demônios, única coisa que pedem encarecidamente é que Jesus não os mande para fora do país. Eles sugerem, tem uma manada de porco, manda que a gente entre neles. Pronto, o homem fica liberto e nós vamos para os porcos. Os porcos caem no mar e nós ficamos por aqui mesmo. Pronto. Jesus Cristo disse, pode ir, mas do homem vocês vão sair. Porque ele veio lá para libertar o gadareno. E agora, Judas nos diz que quando um demônio sai do seu domicílio, ele não pode entrar em outro. Domicílio. Você vê área, porque aqui ele sai do gadareno, entra nos porcos. Se sair dos porcos, ele pode entrar na galinha, pode entrar em outro homem. Mas ele não pode sair de Gadara, porque eles eram demônios dali de Gadara. Então, se ele sai, ele cai no precipício. A Bíblia diz que ele vai ficar em trevas, em algemas eternas. Ele não vai poder mais perturbar ninguém. Ele não vai poder mais agir na destruição. Ele vai esperar o julgamento do grande dia. Uma coisa que acontece é que Pedro vai dizer a mesma coisa aqui na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 4. Pedro diz, ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo. Aqui, Pedro está nos ensinando que existem demônios que estão soltos a serviço do império das trevas e existem aqueles que estão presos, esperando as ordens para poder agir, como nós vemos aqui em Apocalipse. Nós vemos isso acontecer quando no capítulo 9 de Apocalipse, a Bíblia diz que o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. Estrela caída, não é caindo, não, é caída. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Preste atenção. A chave do poço do abismo não está na mão da estrela. Foi dada a ela agora, porque ela tem uma missão para cumprir.
Que missão vai ser essa? Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saiu do poço, escureceu-lhe o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito, então eles ouvem, esses gafanhotos, que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus na fronte. Esses demônios foram soltos para causar dano, aflição àqueles que não têm o selo de Deus. Esse mesmo que o Pai lhe dá, na hora que você se rende a Jesus Cristo e você passa a ser filho de Deus, ele carimba você com o Espírito Santo, você tem o selo. Então, esses demônios vão sair e vão perturbar, vão adoecer os homens que não são filhos de Deus. E foi-lhes dito também que não os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Olha o tormento que vai chegar para as pessoas que não são filhos de Deus. Quem vai fazer esse trabalho? Esses anjos que estão presos lá no abismo, esperando o dia e a hora de serem soltos para cumprir o seu trabalho. Esse trabalho aqui não vai ser causado, nem vai ser feito pelos demônios que estão soltos, perturbando hoje, mas aqueles que estão presos. Então, nós vimos ontem, eu estou repetindo, 2 classes de demônios. O que estão presos, esperando a hora de agir, e aqueles que estão soltos por aqui. O gadareno, voltando para a história e para o incidente do gadareno, os demônios pediram que não os mandassem fora do país, porque eles não queriam ficar presos. E Jesus consentiu. Eles entraram. A Bíblia diz, e os espíritos imundos, versículo 12, rogaram a Jesus, dizendo, não manda para os porcos, para que entremos nele. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, olha quantos demônios tinha naquele homem, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então, você vê a ação de demônios. Eles não querem entrar em animais. Eles querem viver em homens que têm o espaço aberto para eles, onde Deus não está entronizado. Quantas vezes nos esquecemos desse que nós estamos habitando a terra onde existem 2 reinos, o império das trevas e o reino da luz. Jesus Cristo nos libertou, nos salvou, somos filhos de Deus, mas ainda não nos tirou daqui. E nós precisamos saber que nós não temos nada a ver com demônios. Nós não temos nada a ver com Satanás, mas Satanás é o nosso adversário e ele é o príncipe do mundo. E quantas vezes nós temos uma atitude de adoração às coisas do mundo, nos rendemos a elas. Nós não temos tempo para ler a Bíblia, mas nós temos tempo para ouvir a safadeza que vem. Nós damos ibope para o império das trevas. Nós precisamos abrir os olhos e pensar como está a nossa vida, meus irmãos, e batalhar, porque o nosso desejo é pelas coisas do mundo, não é? Esse é o nosso desejo. Você não sabe a dificuldade que a gente tem para vencer essas coisas. Você chega num restaurante e o pastor diz assim, o que é que a senhora quer? Eu quero tudo. Não sou eu que vou pagar. Ainda é de graça, é chique, é bacana. Bota na mesa para a gente, assim, eu olho assim, vejo
terra prometida. Eu vejo a terra prometida, eu tenho que pensar triglicerídeo, diabetes. A roupa, se vai entrar, se não vai entrar, mas a terra prometida está ali. É hora de pensar nessas coisas? Porque senão depois do almoço vem aquele arrependimento e a gente diz, estou com depressão pós-prato. São as tentações que nós temos. Nós gostamos. A Bíblia diz que tudo que chega à nossa mente passa pelos órgãos dos sentidos. Você vê, você quer. Você tem um perfume cheiroso, você também quer. Você ouve uma música bonita, você também quer. Você quer. Nós desejamos as coisas que estão em nossa volta. Mas nós precisamos pensar. Eu preciso? Será que eu preciso disso? Tudo que vem do mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da vida, a soberba da vida, não vem de Deus. Nós precisamos pensar. O problema nosso é que não pensamos. Nós vimos que quando você, então, expulsa um demônio, nós temos autoridade para expulsar demônios, porque quem nos deu essa autoridade é Jesus. Demônios. Não é expulsar Satanás. Não é expulsar Satanás. Estes sinais, isso é a palavra de Jesus. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, expelirão demônios. Marcos 16, versículo 17. Em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, um dos comandos de Jesus para nós que cremos é que nós vamos expelir demônios no nome dele. Em teu nome, eu te digo, sai dessa pessoa. Nunca mais volte, em nome de Jesus. E não decline daquilo ali. Porque, às vezes, eles teimam exatamente por causa da sua fé. Há um momento no capítulo 16 de Atos. Quantas vezes você tem dúvida, será que é demônio, será que não é? E como é, você percebe. Olha, Paulo estava com a turma dele, aqui está escrito em Atos 16. Aconteceu que, indo nós para lugar de oração, olha para onde Paulo estava indo com a turma dele, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. E como o povo confunde espírito adivinhador com espírito de profecia. Porque eles acham, se o cara sabe dizer o que vai acontecer, é de Deus. Não. Pois demônio não é espírito. Eles chegam no centro espírita. Se sua avó chamava você de... Não, eu quero um pastor. O nome do pastor é Maurício. Vamos que a avó dele o chamava de Cicico? Olha aí, foi ele que disse. Cicico. Ora, ninguém chama alguém de Cicico, a não ser uma avó, a avó do pastor. O pastor está sofrendo muito, com saudade da avó dele. Aí ele vai num centro, onde tem castas de adivinhação. Aí vem um demônio, imitando a voz de uma mulher. Cicico, meu querido, você diz, é minha avó. Porque era ela que me chamava de Cicico. Chama direitinho, fala as coisas direitinho. Sabe. Por quê? Porque é espírito.
vai lhe chamar, vai escrever o que você quer ver e você acredita. Não, mas me chamou de um nome que só minha mãe sabia, ou minha avó sabia. Ninguém podia ter dito a ninguém. Demônio sabe. Existem demônios adivinhadores, eles adivinham, eles sabem. Você não confunda as coisas. Essa jovem saiu ao encontro, mas é muita ousadia. Uns homens cheios do Espírito, pois o demônio adivinhador vai na frente, porque ele vai confundir. Espírito imundo causa confusão. Olha aqui. Sai ao nosso encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro para os seus senhores. Claro, todo mundo ia nela, ela cobrava, adivinhava, e os patrões dela ficavam com dinheiro. Olha bem, isso é Lucas que está falando, porque quem escreveu o livro de Atos é Lucas. Essa Atos é uma carta que o doutor Lucas escreve para Teófilo, que era o seu discípulo. Então, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, olha o que sai da boca dessa moça. Estes homens, certo, são servos do Deus Altíssimo, servo, e vos anunciam o caminho da salvação. Eu quero que vocês me digam se não está certo. Certinho. Vai dizer que esses demônios não adivinharam? Certinho. Paulo e a turma era só de homens, não tinha nenhuma mulher ali. Eram todos servos do Deus Altíssimo, certinho. E o que eles anunciavam era o caminho da salvação. Como que essa moça sabia? Demônios sabiam direitinho. Mas que coisa linda! Que maravilha! Você já pensou se eu tivesse, em todo canto que eu chego, uma turma, esta mulher é uma mulher de Deus? Eu já entrava, tendo acontecido o prelúdio, eu já estava por cima, não é? Essa mulher. A Bíblia diz assim, isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. Por que isto se repetia por muitos dias? Porque no primeiro dia que ela disse aquilo, deu um mal-estarzinho. Não gostei dessa voz. No outro dia, me causa incômodo essa mulher está gritando. No outro dia, eu não gosto quando ela fala isso. No outro dia, gente, está me irritando. Aquela voz, aquela expressão, aquilo começa a lhe irritar. Aquilo começa a causar mal-estar. Quando é de Deus, aquilo começa a lhe fazer bem. Porque onde o Espírito de Deus se move, existe uma produção de amor, de alegria, de paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas quando começa, pode ter certeza que é demônio. Chegou uma hora, a Bíblia diz, Paulo já indignado, voltou-se para ela e disse, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. O adivinhador foi embora, a moça ficou sozinha, não adivinhou mais. Os patrões dela ficaram com raiva de Paulo, porque acabou o ganha-pão. Eles estavam ganhando o pão deles à custa de um demônio. Agora você pense, Paulo sofreu, pagou o pato por causa disso, foi preso, apanhou, uma série de coisas. Mas ele expulsou aquele espírito adivinhador. Quantos de nós ficamos presos em adivinhação? Só pode ser de Deus, porque deu tudo certinho. Ah, é aqui, ó. Cuidado, porque Deus
não precisa disso para os seus filhos. E você, como filho de Deus, também não precisa. Quantas vezes esquecemos dessas coisas? Agora, eu ainda queria ver mais uma escritura que está lá em Lucas. Só um minutinho, não vamos demorar muito, não. Aqui está escrito. Ora, versículo 27, Lucas 11, versículo 27. Aconteceu que ao dizer Jesus essas palavras, no versículo 24 está escrito, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então sai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro, que significa que nós precisamos, pelo amor, saber quando expulsamos um espírito imundo de uma pessoa, que nós sabemos que devemos preencher o lugar. Então, você tem que pegar essa pessoa e pregar para ela o evangelho, se dedicar para que aquele lugar seja totalmente preenchido pela presença de Deus, que aquela pessoa possa se render a Jesus Cristo e que o Pai possa ser entronizado naquela vida. Nunca mais um demônio vai fazer morada na vida dela. Nós vemos pessoas endemoniadas na Bíblia. O caso de Maria Madalena. Maria Madalena era uma mulher rica. Hoje, quando você vai a Magdala, mês passado eu preguei lá. Até hoje, Magdala, Cafarnaum, Betsaida, tudo aquilo ali pertinho, aquela região. Você vê que até hoje você entra e sai pela mesma rua. É um lugar pequeno. Era um lugar de pescadores. Mas aquela mulher fazia um fuzuê. Primeiro, a história diz que ela era uma mulher muito rica. E que depois ela passou a servir Jesus com seus bens. Mas aquela mulher tinha 7 demônios. Você sabe o que é isso? 1 para cada dia da semana. Uma pessoa tendo 1 demônio já é muita coisa. Você pensa uma mulher com 7 naquela época. Aquela mulher devia ser uma festa. Quando Jesus chegou e expulsou, aquela mulher olhou para ele, Salvador, libertador. E ele vai, e ela o segue para sempre. 7 demônios. Quando você vê no caso do Gadareno, por acaso Jesus Cristo mandou fora os demônios e deixou o Gadareno de qualquer jeito? Não. Você vê aqui o que foi que aconteceu no caso do Gadareno. O Gadareno foi estudar com Jesus. Olha aqui. No versículo 14 de Marcos 5, está escrito, os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o Gadareno, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Bem, eles foram ter com Jesus. Jesus estava aqui. Lá, eles viram o que tinha sido endemoniado, assentado. Com quem? Com Jesus. Vestido. Com quem? Com Jesus. Em perfeito juízo. Com quem? Com Jesus. Então, Jesus libertou este homem. Não sei por que cargas d'água, quem foi que fez, quem foi que deu, o que foi que aconteceu. O fato é que este homem foi tomar um banho. Este homem vestiu roupa. Este homem estava sentado, a Bíblia diz, sentado, vestido em perfeito juízo, ouvindo Jesus. Por acaso Jesus
o libertou, mandou os demônios para os porcos e disse, agora vai te virar? Não. Jesus foi investir naquela casa, na mente dele, para que a legião não voltasse, porque a legião estava por ali mesmo, os porcos morreram, mas os espíritos imundos estavam soltos, prontos para voltar, porque eles iam querer voltar. Eles foram para lugares áridos. Então, chegou ao ponto que o povo ficou tão maravilhado. Olhe bem, os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco para ir embora, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera. E todos se admiraram. Olha, quem é que está pregando Jesus em Decápolis? Aquele miserável, possesso dos cemitérios. Agora está proclamando Jesus, um encontro com Jesus. Provou do amor da presença desse homem. Nós precisamos saber que se você é filho de Deus, você não corre o risco da possessão, mas tem que ter cuidado com obsessão e opressão. Quando nós falamos de batalha espiritual, nós falamos de uma batalha onde não usamos armas físicas, porque a batalha espiritual, as nossas armas são espirituais. Vimos ontem em 2 Coríntios 10, no versículo 4. As nossas armas não são carnais, são poderosas em Deus para destruir barreiras, anulando sofismas e toda sorte de pensamento que leve cativo a nossa mente à obediência em Cristo. Então, as nossas armas são armas da luz. Nós precisamos saber, e vimos, tudo que a Bíblia diz, que tudo o que foi ensinado aqui está escrito na Bíblia. O que a Bíblia nos diz sobre a carne, sobre o mundo, que são os nossos dois inimigos, sobre o nosso adversário, que é Satanás. Vimos sobre os principados, as potestades, os dominadores do mundo tenebroso e as forças espirituais do mal. Mas precisamos lembrar que Satanás existe e que ele tem o seu reino aqui na terra. E o seu reino se chama Império das Trevas. Ele não é um inimigo qualquer, ele é um adversário, ele tem um trono. Nós vimos lá ontem na igreja de Pérgamo, sei o lugar onde habitas, onde está o trono de Satanás. Então, é triste saber que Satanás tem um trono aqui na terra, mas no lugar onde tem o trono dele, também tem uma igreja. Esse trono de Satanás moveu-se da Babilônia para Pérgamo e de Pérgamo para Roma, onde está até hoje. Abertamente, eu não tenho medo de dizer isso, mas é o lugar onde está o trono de Satanás, a cidade das 7 colinas. Então, nós precisamos saber que quando Deus fala lá a igreja em Tiátira, isso me veio agora, porque tem muitas pessoas que dizem, não quero saber de demônios, porque quando a Bíblia fala lá, a igreja de Tiátira, no versículo 24, no capítulo 3, capítulo 2, versículo 24, digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiátira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Quer dizer, os mistérios ocultos de Satanás. Em outras palavras, as alucinações.
as coisas do inferno e principalmente as profecias satânicas. Porque tem pessoas que se filtram nisso e viram doutores de feitiçarias, de malignidades. Então, é isso que a Bíblia quer dizer. Você sabe o suficiente, e o suficiente é aquilo que a Bíblia nos ensina. Então, mas nós somos comandados a aprender, a estarmos revestidos com a verdade, com a justiça, com a paz, a fé, a certeza de salvação, a palavra de Deus, o nome de Jesus e a oração. Amém? Então, agora, eu queria ter um tempo de oração para que nós pudéssemos pensar um pouco em tudo o que meditamos. Logicamente que você não aprendeu tudo. Isso daí a gente tem que ir repetindo, buscando. Senhor Deus, nosso Pai, existe um mundo espiritual e nós lhe damos graça, Pai, porque sendo o Senhor Espírito, o Senhor mandou o seu Filho aqui num corpo, mas o Senhor também mandou o seu Espírito sem um corpo para habitar no corpo de cada um de nós. E a habitação desse Espírito no coração de cada um de nós impede uma possessão e um domínio das forças do mal em nós. Lhe agradecemos porque o Senhor possibilitou isso para nós, através do seu Filho. Mesmo, Senhor, quando não sabíamos, o Senhor já tinha feito isso. Porque quando os nossos pais fazem as coisas por nós que não entendemos, nós também não sabemos. Pai querido, nesse momento nós queremos lhe pedir que nós possamos abraçar a verdade como um cinto pelo meio do nosso corpo, que nos leva a agir com liberdade, estando na verdade. Nos leva a dar golpes certeiros sem nada para nos atrapalhar. Porque nós somos filhos da verdade. A tua palavra é a verdade. Nós somos salvos em Jesus Cristo, que é a verdade. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo Espírito que veio para nos conduzir a toda a verdade, porque Ele é o Espírito da verdade, como Jesus nos ensinou. Te agradecemos, ó Pai, pela justiça, pelo sangue de Jesus que cobre e que garante a saúde aos órgãos principais do nosso corpo. Obrigada porque o Senhor coloca este sangue como uma couraça que nos defende. Enquanto o soldado romano precisava de uma couraça de metal, nós temos uma couraça que nos é dada pelo sangue precioso de Jesus, que nos livra de todo o pecado. Te agradecemos, porque o Senhor calçou os nossos pés na preparação do Evangelho da Paz. Pai querido, ajuda-nos, para que nós estejamos em paz com todos os homens e em paz contigo, para que nós possamos ser promotores da paz, onde quer que andemos, que nós possamos nos mover em paz. Tira de nós toda intriga, Senhor, todo espírito de fofoca, de maledicência, que nós possamos andar deixando marcas de filhos teus e não manchas. Te pedimos, ó Pai, que a nossa fé seja fortalecida como um escudo, diante do qual todo dardo inflamado que vier do inferno seja totalmente apagada. A tua palavra diz que esse escudo anula todos os dardos inflamados do maligno que vem contra nós. Aumenta a nossa fé, fortalece a nossa fé, dá-nos um coração pronto, Senhor, para crescer na fé, na certeza de que Tu és Deus. Tu já enviaste o Teu Filho que nos salvou e o Teu Espírito que vai, pouco a pouco, nos transfigurando em filhos como Jesus. Queremos te pedir, ó Pai, que a salvação que o Senhor enviou pelo Seu Filho para nós,
A salvação que seu Filho fez por nós lá na cruz, ela penetre de tal forma na nossa alma, que seja como um escudo que defende os nossos pensamentos de toda e qualquer dúvida. Te pedimos, ó Pai, que nós possamos crer cada vez mais e que nós tenhamos mais e mais certeza, uma certeza inabalável da fé que nós temos em Jesus Cristo. Não porque somos bons, não porque somos melhores, não porque merecemos, porque não merecemos isso, mas porque Tu és bom, porque Tu nos amas, porque Tu vieste fazer por nós aquilo que ninguém podia fazer. A Tua palavra nos assegura que nós estávamos todos mortos nos nossos pecados e delitos, mas que o Senhor veio, o Senhor planejou a nossa redenção. Jesus Cristo veio e fez a nossa redenção. Ele pagou o preço da nossa redenção. E o Senhor mandou o seu Espírito para vir aplicar esta redenção a cada um de nós. Pedimos, ó Pai, pela espada do Espírito que é a Tua palavra, dá-nos fome, fome pela Tua palavra. Faz com que nós possamos comer a Tua palavra, nos alimentar dela, para que ela passe a fazer parte de todo o nosso organismo espiritual, para que ela passe a ser o nosso nutriente constante, profundo e diário. E quando abrimos a nossa boca, a palavra que sai seja a Tua palavra guardada no nosso coração. E que o nome de Jesus seja o nosso passaporte constante. Que nós possamos andar aonde Ele anda. Como Ele diz, vai e avisa aos meus discípulos que eu já ressuscitei. E já fui antes deles, diante deles, para a Galileia. Que nós possamos seguir atrás dele. Seguir os seus passos, andar num caminho que nós sabemos que Ele já trilhou. Seguir na sua sombra. Nós te pedimos isso, ó Pai, te agradecendo e te pedindo que seja quebrada agora toda e qualquer aliança que fizemos no passado, no ramo da feitiçaria, da idolatria, da imoralidade sexual, da falsa religião, toda e qualquer aliança que fizemos, que seja agora anulada pelo sangue de Jesus, pela cruz de Jesus Cristo, para a glória do Teu nome. Isto é o que nós te pedimos, te agradecendo em nome de Jesus. Amém.